eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, te autogerenciar, a recalcular a sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no meu canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curiosa em saber quem é o meu convidado de hoje? Olha só o que a gente vai falar. Antes, não, eu não vou contar o tema ainda, porque se eu contar você vai descobrir quem é essa pessoa incrível que vai gravar aqui, que vai compartilhar a sua história aqui no Compartilha Cast comigo. Ele é ex-atleta, já jogou em alguns times que, olha, você que está me assistindo pode ser que você torça. Então, ó, ele é ex-atleta profissional de futebol, teve passagens por clubes como Santos, Palmeiras, Flamengo, Goiás, Atlético Mineiro e Guarani. Seja muito bem-vindo, Índio Compartilha Cast! Muito legal estar aqui com você. Obrigado pelo convite, que a gente possa curtir esse tempo e, né, compartilhar tudo aquilo que eu vivi, que sirva de inspiração para muitos que estão do outro lado nos vendo. Com certeza, Índio. Eu tô muito curiosa, quero saber tudo. E a gente vai falar, porque o Índio vai revelar aqui nos bastidores da vida após os campos e como ele encontrou o seu novo propósito. Então, Índio, eu já quero começar te perguntando, porque você jogou em um dos maiores clubes do Brasil, né? Que a gente falou. Infelizmente, você só não jogou no meu Corinthians, Índio. Por quê? Já já você me conta isso, né? E Claro. aí você teve que encerrar a sua carreira muito cedo, porque você acabou sendo pego de surpresa por uma bronquite, isso, né? Uhum. E o que... Até escrevi aqui porque eu acho que é muito importante isso, né? O que ninguém te contou sobre o que vem depois quando a carreira de jogador de futebol termina. Conta pra gente, compartilha aí. É sempre assim, eu entendo que é sempre difícil para o atleta assim, profissional de futebol parar e encerrar sua carreira, né? No meu caso, principalmente porque como você falou, fui pego de surpresa, né? Pô, era um atleta saudável, eu era né, um jogador que eu sempre tinha assim, um privilégio físico, né? Nos jogos, treinos, e aí de repente teve essa ruptura, né? Uma bronquite onde ela foi a maior causa, foi pulmonar, né? E aí eu tive essa restrição, foi muito difícil na época. E o que não me falaram, o que não me contaram, é que a vida é maior que a carreira, né? Então é muito difícil. Para mim foi bem difícil, porque eu tinha uma vida toda pela frente ainda. Tava ali com meus 31 anos, então, assim, não planejei, não me programei, então foi bem difícil. Eu imagino, né? Porque a gente fala, eu vejo esses jogadores hoje com 30 anos, com a idade que você teve que encerrar, e tá com. Né? E ainda mais que eu percebo que cada vez mais a gente está buscando essa longevidade. Você estava no auge da sua carreira, você estava ali trazendo isso tudo porque, lógico que eu fui pesquisar sobre a sua carreira, conversei tudo com meu pai, falei, pai, me conta tudo, quem era o índio, o que ele fazia, e foi muito engraçado, que eu falei, pai, eu vou gravar com o índio, ele, o lateral, eu não precisei falar mais nada, eu Olha falei, só, poxa, ele falou, não, interessante. mas teve um índio também no Corinthians, eu falei, pai, mas esse, infelizmente, não jogou no Corinthians, mas já já você me conta por que você não jogou no Corinthians, enfim, Certo. com quantos anos você começou a sua carreira de jogador de futebol, índio? Eu considero, assim, o início da minha carreira profissional, assim, quando eu fiz o primeiro contrato no Nacional, um time da segunda divisão aqui em São Paulo na época, né? O meu primeiro contrato foi em 1988, mas eu já tinha passado pelas categorias de base, né, do Nacional, joguei no juvenil e estava vindo no juniores, aí me profissionalizei. Então eu considero ali assim, o meu início. Você tinha quantos Eu anos? tinha 19 para 20 Ó, já anos. tava numa idade boa. Eu estava numa idade, na verdade, limite na época. Por quê? Porque eu fui campeão da Copa São Paulo em 88 e eu estava já estourando para os 21. Então eu precisava dar uma resposta. Então a Taça São Paulo, esse campeonato que eu ganhei, facilitou as coisas para mim fazer o contrato profissional. Porque era muito mais difícil que hoje, entendeu, Viviane? Que hoje a gente vê garotos aí com 16, 17 já fazendo seu contrato profissional. E a concorrência era bem difícil, sabe? Porque o Nacional, apesar de ser um clube pequeno, todos os garotos que não passavam, por exemplo, nos testes no Corinthians, no Palmeiras, iam para o Nacional. Então a gente fez lá um super time na época e conseguimos.
esse título tão importante aí ajudou. Que Esse legal. E primeiro você, contrato. quando você era pequeno, você já pensava em ser jogador de futebol? Sim, eu já tinha assim como que se fala, eu já tinha assim, eu já ouvi alguns comentários. Pô, o Rubinho, pô, esse garotinho, olha, leva jeito nos campinhos, né, e tal. E aí foi onde me animou, e eu fiz um teste na escolinha da aclimação aqui, que eu morava em Caieiras, né, Laranjeiras. E aí eu vim fazer um teste e tal, né, uma escolinha mais estruturada, passei no teste na época. Aí depois joguei nas categorias menores do Palmeiras. E aí fui pro Foi seguindo. Nacional e aí eu consegui deslanchar. E você começou então né, menino ali, o Rubinho leva jeito. Seus pais te incentivaram como hoje você incentiva o seu filho a jogar futebol? Índio. Ah, sim, foram muito importantes para mim nessa época, né? Até porque a gente não tinha tanta estrutura, né, financeira. Minha mãe, assim, empregada doméstica, meu pai, se não me engano, na época trabalhava aqui na Deca, numa empresa, sabe? A gente tinha poucos recursos, mas eles sempre, assim, cobrava de mim o estudo, né? Se eu estudasse e tal, se a escola andasse junto, eles iam comigo. E eu percebi isso aí. E eles, junto com meus tios, meus irmãos, tive muita ajuda e sou muito grato a eles. Que bom, porque eu percebo que isso é muito importante, né, para os meninos, né, para quem descobre, eu quero ser jogador, ou quero ser cantor, eu quero ser engenheiro. A ajuda dos pais, ela acaba sendo necessária para que o filho fale, então eu tenho esse apoio, então eu vou ir atrás e Sim, seguir o meu sonho, sim, é né? que aí eu percebo que é uma base, né? O jogador, quando tem uma base, até no próprio clube, às vezes, né? Tantos jogadores que às vezes, né? Não que não vai chegar, né? Mas eu acho que com a família ali, sabe, do lado, motivando, né? Eu acho que Muito. facilita bastante. Muito bom. Agora eu quero saber de onde veio esse apelido índio. Nem tá aí nas perguntas que eu te fiz, mas você tem descendência de índio? Ou alguém falou assim: não, você parece. Como que foi? Conta de onde veio É, esse apelido. Por que as apesar, pessoas começaram a te chamar de índio? então, apesar dos comentários na família de que a minha avó, né, ela já tem uma descendência, né? Se você olhar minha avó assim, você fala, meu, não tem como não ser uma índia, né? Que eu não tenho uma foto aqui agora para mostrar. Mas, assim, o meu apelido, porque como que igual eu te contei, eu morava em Laranjeiras e vinha treinar aqui no Palmeiras, né, na Água Branca. Então saía muito cedo de casa e às vezes chegava atrasado, né? E aí o pessoal falava, não, mas deixa ele treinar, pô. Ele saiu de lá das aldeias. E eu moreninho, escurinho, cabelo assim, né, como que fala, um pouco maior, liso, na época ele chamava todo mundo de Zé. Todos os jogadores eram Zé Paulo, Zé Antônio, aí começou Zé Índio, por causa desses atrasos e da distância. E o cabelo, a feição e tal. Daí ficou Aí ficou índio. Índio até agora. E você aderiu isso. Agora o meu nome é Índio, meu apelido é Rubens. Muito bom, muito bom. Então quer dizer que porque você atrasava, eles falavam, deixa ele que vinha das aldeias. Mas esse pessoal é sacana mesmo. E como que foi a sua carreira, Índio? Você jogou, então, dos seus 18 até os seus 30, aproximadamente. Você lembra do momento mais marcante, assim, enquanto você é jogador? Que traz, assim, você fala assim, eu fecho o olho, esse foi um momento que eu nunca mais vou esquecer na Assim, vida. teve dois momentos que eu percebo, né? Assim, na minha trajetória, que foi esse primeiro contrato no Nacional, que era bem difícil, sabe? Aos 20 anos, assim, estourando a idade. Então foi uma vitória para mim na época, né? E depois, quando eu fui contratado pelo Santos, saindo de um time da segunda divisão, entendeu? Então foram dois momentos, assim, que foram muito especiais para mim, profissionalmente falando. Porque é muito difícil você perceber hoje, por exemplo, o Palmeiras contratou um atleta da segunda divisão. É muito difícil hoje você ver, o Corinthians está com um jogador, ó, tá vendo? Tá se destacando, estava na segunda divisão. Porque hoje eu também entendo, né, que o mercado hoje tá diferente. É totalmente business, né? Tá diferente. Então, mas pra mim foi muito especial, porque foi um sonho de garoto entrar na Vila, pô, treinar na Vila Belmiro, perceber que o Pelé, pô, às vezes a gente tava ali de bobeira, o Pelé entrava no vestiário, abraçava todo mundo. Seu Pepe, Clodoaldo, aqueles caras que foram campeão do mundo. Então, pra mim foi muito especial Que essa legal. passagem, esse momento. E aí você então esteve no Palmeiras, no Flamengo, deixa eu até voltar aqui na minha colinha. Você teve no Goiás, Atlético Mineiro, Guarani. Por que o Corinthians não foi te chamar para jogar, Índio? Teve algum momento que chegou o seu empresário e falou: Já e teve por na que você não foi época. jogar no meu Corinthians, Índio? Eu tinha assim uma tendência a voltar pro Palmeiras.
porque eu já tinha jogado lá, né, nas categorias menores, não foi muito legal, fui dispensado. E voltar pro Palmeiras, na época, foi uma resposta Ah. para mim mesmo, entendeu? Então, mas eu, assim, tenho muitos amigos que jogam no Corinthians, eu gostava muito do vestiário quando a gente ganhava do Corinthians, era especial, Não. era muito especial. Ai, 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 Índio. Até hoje, quando eu encontro alguns amigos, Dinei, Marcelinho, Carioca, eu falo, meu, vocês não sabem como que era ganhar de vocês. Aí eu abraço eles também me abraçam, que eles falavam, pô, a gente também adorava ganhar de vocês e tal, então, né, É, hoje todos amigos, isso é muito legal. nossa, deve ter sido mesmo, né? Porque o que eu gosto muito de futebol. Índio. Como eu tava te contando nos bastidores, eu fui criada só pelo meu pai, e o meu pai, a vida dele é futebol. Então Uhum. ele levava muito. Hoje eu que levo ele no estádio, né? Mas a gente ia muitas vezes assistir qualquer. Não era o Corinthians, eu já fui assistir Palmeiras e São Paulo, Ah, Palmeiras interessante, e assim, podia jogar com 15 de Piracicaba. Meu pai ia assistir. Então a gente ia muito no que estádio. legal. E daí, você falar sobre esse momento, né, de encontrar, porque hoje em dia eles falam de resenha, né? Deve ser mesmo uma É alegria porque existe os imensa, encontros de né? master ainda, né? Que a gente ainda, uma hora ou outra, às vezes acaba se encontrando, entendeu? Então, assim, a gente ainda vive um pouco, né? Esse bem-estar de estar, de rever, de conversar, de resenhar. Então, é muito legal. Nossa, eu imagino. Eu, agora, quando vou no estádio, sempre que eu posso, eu vou no camarote. E aí eu consigo encontrar os jogadores. Daí eu tieto mesmo, eu não quero nem saber. Então eu tiro foto com todo mundo. Porque eu adoro futebol e estou muito honrada de ter conseguido trazer você aqui. Mesmo que você não jogou no Corinthians, eu ainda quero saber tudo aí dos bastidores, de como que vive aí o mundo, de um atleta, né? Legal. Porque a gente vai conversar depois, né? A gente vai entender melhor, mas a cobrança deve ser muito grande, né, É Índio? pesado. Não só sua, mas dessa torcida, da torcida que tá lá. Você tá indo bem, tá tudo ótimo. Você errou uma vez, já vem com tudo. Como que era viver isso naquele momento que você já não estava muito legal às vezes, né? Tipo, hoje eu não tô muito bem. E ainda Sim, tem sim, aquela sim. pressão. Era Sim, difícil é viver muito isso? difícil. Eu já fui vaiado também, já fui escoltado. É mesmo. Mesmo no Santos, né? Clube que marcou, assim, a minha trajetória, onde eu tenho uma história lá, né? Onde eles, assim, a pessoal da torcida me colocou entre os 5 melhores da posição, entendeu? Então, mesmo assim, eu tive momentos difíceis. Só que eu acho que uma coisa legal é que eu contei com a paciência, né? Na época da comissão técnica, o treinador, os próprios jogadores mesmo. E aquilo também me deu um pouco mais de vontade de acertar, entendeu? Ah, Então, a isso estimula. superação, aquela coisa de, não, eu vou conduzir isso melhor, eu vou treinar um pouco mais, eu vou me cuidar um pouco mais, isso aí acabou me ajudando, né? Ah, isso E aí, então. Essa pressão também ajuda a fazer ter melhores resultados. então, no meu caso, sim, sabe? Eu já vi jogadores falar, não quero, não dá, eu quero ir embora, você tá entendendo? Eu tive até algumas propostas, né? E depois acabou que não deu certo, né? Mas eu sempre foquei em resolver lá. Eu quero sair daqui para um time que eu quero deixar uma história aqui. Foi muito legal isso. E aí as coisas foram acontecendo, eu acabei, né, conhecendo a Rosana também, casei lá, casamos por lá, e aí, pô, essa vida assim, eu entendi que o casamento me ajudou muito na época, foi muito especial. E nessa época, Índio, se falava, porque hoje em dia existe uma grande preparação, né, de médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Na época que você jogava, já tinha toda essa estrutura? Não tinha nada. O Santos, dos 4 grandes, o Santos na época era o que menos tinha estrutura. A gente treinava na vila, a gente, por exemplo, não tinha centro de treinamento, a gente muitas vezes treinava na praia. A É gente mesmo. treinava no exército, que era um batalhão lá que tinha um campo, né? O Santos depois a gente viu que se reestruturou, né? Depois, assim, de 99, 98, quando o Luxemburgo depois chegou, deu uma mexida ali naquela estrutura, mas eu participei dessa transição, né? Que eu cheguei em 90, saí em 95, então eu participei dessa transição, dessa cobrança dos jogadores, né? Pô, todos os clubes tinham CT, o Santos não tinha, e a gente exigia, né? Então, melhores salários, e era sempre muito difícil, porque eu tava no maior clube do mundo, eu joguei no maior clube do mundo, que é o Santos, que é impressionante você viajar para a China, tá? Com todo respeito, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, ou Corinthians, Palmeiras, São Paulo e outros times, mas você lá na China, lá naquele lugar que é muito mais provável você estar com a camisa do Santos lá e ser reconhecido, como a gente era,
como a gente era. Eu participei desse momento, entendeu? Por exemplo, quando ninguém conhecia, existia o Santos, entendeu? Por conta do Pelé, né? Então Fez uma grande história. era um negócio fenomenal quando a gente saía do Brasil. Então, e o Santos não cuidou dessa parte, você entendeu? Estruturalmente falando. Eu vejo que ainda tem muito. Agora, com a volta do Neymar, as coisas estão melhorando. Parece que ele está querendo até investir mais no time, né? Sim. Porque até o próprio estádio do Santos Sim. ainda é o menor estádio que tem, né? Tirando da Portuguesa, porque eu acho que da Portuguesa é menor, mas do Santos precisa fazer aquela grande transformação, Então, né? os 4 grandes, você pode perceber que também o Santos está de novo ali atrás, patinando, né? Então a gente vê o pessoal lá agora se mexendo, o Neymar chegando, né? E o pai dele também ali dando suporte. Então, é uma situação que a gente pensa assim, pô, poderia ser o primeiro, né? Pois é. Poderia ser o pioneiro, né? E tá... E olha que interessante você falar que não tinha estrutura. Vocês treinavam na praia E ganhava do São Paulo no fim de semana. Nós Ai, ganhava do meu Palmeiras no fim de semana. Então a gente entende que isso, lógico, é necessário, precisa, mas vai de cada um, da estrutura, da equipe, do técnico. E tipo, outra desvantagem que a gente tinha, por exemplo, o Santos tem lá um número, né, de torcedores na Vila. E quando a gente passava para as fases decisivas, nós não jogávamos na Vila. Porque tinha Porque um era pouco, regulamento, né? tinha um regulamento na época e o regulamento não permitia. Pô, eu ganhei várias vezes do Corinthians, mas nunca na Vila. Ah. E eu fico com essa, Vinha vinha pro pro Morumbi, Morumbi, né? Pacaembu, às vezes ia pro interior, entendeu? Então fiquei com esse gostinho de quero mais, de ganhar do Santos lá, ou de ganhar do Corinthians lá, do Palmeiras, São Paulo, às vezes não ia. Ainda bem que você não joga mais, Índio. Chega de ganhar do Corinthians, por favor, hein? Pelo amor de Deus. Ô, Índio, ainda falando dos bastidores, você treinou com grandes técnicos também. Quem foi o que mais te estimulou, mesmo sendo um desafiador, assim, vamos falar? Então, eu digo que eu passei aí, na minha época, primeiro que eu fui privilegiado, eu joguei de 90 a 2000, praticamente. Então, eu participei do ano que o Brasil foi campeão em 94 e 2002. Então, na verdade, eu joguei com o melhor que nós tínhamos. E graças a Deus eu tive um privilégio de ter um destaque quando o Brasil realmente era o campeão do mundo, eram os melhores que estavam aqui. E eu lembro que na chegada, né, quando eu saí do Nacional, segunda divisão, e cheguei no Santos, a gente tinha ali o seu Pepe, que era um treinador. Apesar de ter trabalhado com o Luxemburgo, foi muito importante. Antônio Lopes, um dos melhores treinadores também nessa fase. Evaristo de Macedo, Cabralzinho, que é outro cara fantástico, que me ajudou muito. Mas o seu Pepe, pela paciência dele, pela recepção, a maneira como ele me abraçou, né? Porque, pensa, eu saindo da segunda divisão, muita vontade, sabe? Ele, na verdade, o seu Pepe, ele fazia assim comigo, ele falava, Índio, calma, não precisa bater a cabeça na parede, vai lá, resolve, calma, a bola vai chegar lá, você vai chegar, não precisa ficar indo toda hora, porque eu tinha muita saúde, muita vitalidade, então eu acho que o seu Pepe foi um dos treinadores mais importantes que eu tive, além de que ele foi o primeiro, assim, em 93, 94, que pediu a minha convocação para a seleção na época, entendeu? Que maravilhoso. E você vestiu a amarelinha? Olha, eu só não vesti, porque a CBF, tem hora que a CBF, eu não sei o que acontece com eles, né? Igual essa última uma Copa que teve, não levou o Neymar, não levou o Ganso. Eu também não cheguei a vestir, mas eu sou grato. Mas você fez algum jogo Eu cheguei na Seleção Paulista, cheguei a ser convocado. Na Seleção Brasileira não cheguei, mas, por exemplo, eu jogava em Recife, os caras falavam, por que o pessoal da seleção não te chama? Eu ia pro Sul, eles também comentavam, a imprensa de lá, mas o que tá acontecendo? Por que a seleção não te convoca e tal? E aí eu falava, não sei, deve ter um momento, né? Mas eu acho que não era momento não, acho que eu tinha que ir pra cima e falar, não, eu acho que eu tenho que ser convocado e tal, né? Mas aí a gente eu na época ficava até assim sem saber o que falar, sem saber o que fazer, e preferia resolver em campo. Mas também jogar no Santos, Palmeiras, Flamengo, Guarani, Goiás, jogar nos maiores times. Então, né? É uma seleção. É uma seleção, né? Vamos falar que a única seleção que você ainda não jogou, que você não jogou foi no Corinthians, vai. Ô, Índio, e você trazendo isso, né, de não ter sido, a gente sabe que infelizmente ainda, quer dizer, agora ainda mais, o futebol virou muito negócio, né? E eu entendo, como torcedora que sou, que muitas coisas acontecem conforme eles querem que aconteça. Certo. Então, você não foi convocado. Infelizmente, eu era muito menina quando você jogava. Eu ainda
não era tão apaixonada por futebol, mas eu vou ficar vendo vários lances seus aí. Pode deixar que depois eu dou aí o meu feedback. Mas o meu pai já falou, então se ele Beleza, falou, tá tá aprovado. E aprovado, certo. aí eu entendo que eles só não te chamaram por conta de que eles tinham lá É, o negócio. tinha as preferências. É, Vamos falar das tinha os preferências? business deles, Tinha vamos falar assim, as né? preferências que ninguém entende, às vezes, o que acontece, entendeu? Você não viu que o Ronaldo deu de declaração Eu recentemente, que ele vi. estava querendo ir para a presidência? Nem escutaram ele? Então, bom, vamos voltar a falar da história do É, Indy, que é melhor, tá né? certo. Índio, você passou por um momento bem desafiador na sua carreira, que foi a primeira pergunta, né, o que eu coloquei para você, que foi muito precoce a sua aposentadoria. Você chegou a entrar nesse momento em depressão? Ah, eu acho que eu tive momentos, sim. Eu tive momentos. Tive muito triste, tive medo, sabe? E eu acho que a depressão, assim, não ficou tão, assim, presente na minha vida, porque eu acho que eu acordei rápido, É. né? Eu E é acordei isso que eu quero rápido. te perguntar. Qual foi esse ponto de virada que te ajudou a reerguer, né, dar essa volta por cima? Porque eu entendo que os atletas, ninguém sabe o que pode acontecer, né? Como Não. aconteceu com você. Que momento foi esse? Então, é porque assim, o atleta, na verdade, quando ele tá jogando, tudo vem em direção ao atleta, né? Vem tudo de fora para ele. No meu caso não era diferente, né? Eu joguei em vários clubes. Aí quando eu tive que parar, eu tinha que procurar alguma coisa. E para procurar, eu tinha vergonha, sabe? Eu falava, pô, meu, eu me sentia inferiorizado. Eu falava, meu, como que eu vou falar com o cara? Vou pedir uma sociedade, um emprego, essas coisas. Era um bloqueio que eu tinha. Então eu acho que é esse que é o time do atleta que para. É esse bloqueio ele conseguir vencer, você tá entendendo? Porque você nem imaginava que você fosse já parar, né? Que jeito, a Rosana ainda não era psicóloga ainda. Se ela fosse, seria até um pouco mais fácil, né? Ela ia Porque te ajudar desde ela o começo, né? ia mostrar um caminho, tal, alguma coisa, né? Mas eu conto com a ajuda dela também na época, porque ela me incentivava. Você entendeu? Então ali, a hora que eu parei de jogar, eu tive escolinha de futebol, a gente teve transporte escolar, ela fazia outras coisas. Então eu acho que esse bloqueio, Vivian, essa barreira que o atleta precisa transpor, da vergonha, do medo, sabe? E eu acho que é ali que é o time. Sair. Porque Sair desse mundo e falar, não, eu vou pra cima, eu vou precisar fazer alguma coisa, porque a carreira, igual eu te falei, a carreira é maior. Ou a carreira é menor do que a sua vida. A sua vida é muito, a minha vida é muito maior, eu tinha muito mais coisa a fazer ainda. O futebol pra mim foi 10 anos, viu? Eu cheguei no meu contrato, primeiro contrato, eu te falei, com 20, com 31, 32 eu já tinha considerado falar, meu, vou ter que parar. E se você tivesse feito uma preparação antes, do tipo, eu não sei o que, que vai acontecer. Você, nessa época, você já estava com seus 3 filhos? Dois. 2. E aí você fala, deixa eu ir poupando, porque quando um dia, quando eu resolver parar, eu já tenho uma ideia. Vou Sim, fazer. E você não ô, Vivian, acabou pensando nisso. outro detalhe, Vivian, que você esqueceu. A gente não ganhava igual hoje. Era Ah, outro patamar. Era na prateleira, a gente ficava, nosso salário era na prateleira de baixo. nossa, é verdade. Então, a maioria dos meus amigos que jogaram, todos eles, depois que parou, teve que fazer alguma coisa. Entendeu? Hoje a gente percebe que o contexto melhorou. Então foi realmente bem difícil nessa questão. Porque, assim, eu tive duas situações. Uma das coisas que eu não queria perder era a minha família. Então foi bem difícil, entendeu? Agora, apartamento, carros, terrenos, tivesse que vender, eu vendia de novo. O que eu não queria perder é o que eu tenho até hoje. Então eu sou grato a Deus porque assim, na verdade eu sou, assim, um privilegiado de estar aqui conversando contigo e explicando que com toda a minha, assim, assim, o meu momento desfavorável financeiramente, eu olhei para eles e falava, é pro colégio, eu vou vender o carro, vou pagar. É para a escola deles, eu vou vender esse apartamento e vou pagar. E aí você fez essa grande transformação, e aí você falou que você montou uma escolinha de futebol, Sim, daí você sim, teve sim. transporte Escolar, escolar. sim. Deus foi, sabe, foi me alimentando de outras maneiras. Eu nunca tive, assim, um padrão de vida que, pô, gastava fortunas. E a gente só foi adequando, entendeu? A gente renunciou a algumas coisas porque era o momento, entendeu? E, tipo, hoje, hoje a gente consegue, né, ter uma vida melhor, estar com eles, estão crescidos, estão aí. Então eu sou muito feliz. E você
tem um filho que também é jogador de futebol. Sim. Ele tá jogando hoje aonde? Tá em algum time? Ele tá saindo do Uberlândia pro Pouso Alegre, é Campeonato Mineiro, vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D lá. E você tem ajudado ele como? Você tá sendo o empresário dele? Ele tem empresário? Como que funciona hoje nos bastidores? Ah, ele tem empresário, mas não sou eu, né? Ele, Ele tá morando em ele Minas, então. tá morando em Minas. Ele teve algum tempo com o Dudu, que é um amigo, que era o empresário dele, muito parceiro, trabalhamos juntos uma época. E hoje ele trabalha com o André Cury, o Beto Portela, que são empresários dele, são os caras que, nossa, os caras dão a vida, muito legal. Eu tenho gostado muito do trabalho deles, mas vive, eu sou muito mais que um empresário, Você é o pai, né? muito mais, muito mais. Com todo respeito, né? Mas eu prefiro continuar sendo essa pessoa que eu tenho sido para ele, né? Aquela pessoa de que, assim, sei lá, se tiver tudo difícil e as coisas não der certo, ele Bem aqui possa, que tá o colo do pai, tá eu e né? tá a mamãe dele aí. Maravilhoso. E ele joga também na lateral? Lateral esquerdo. Ah, é? É. Ele puxou você? Olha, eu vou te falar, hein? Esse campeonato mineiro que ele jogou lá, ele me superou. Quantos anos ele tem? Ele tem 26, já tá com uma idade, mas foi de um campeonato assim que ele percebeu o gostinho, sabe, Viviane, de ser aplaudido, de ser reconhecido. Então, eu acho que esse sentimento, aquela coisa que eu tive tanto, né? Que eu tive tanto, eu acho que isso aí é um prêmio. Você ser reconhecido pelo que você fez, aonde você tá, se sentir valorizado, né? Eu acho que esse aí é um baita de um troféu. Nossa, nem fala. Eu falo muito, né, que a gente, que quem está nos assistindo, nos ouvindo, vai se inspirar muito, não só na sua história, na história do seu filho, porque a gente não está falando, nem gosto de futebol, mas entender que todo mundo passa por essa situação de que o momento da carreira, o que, que é importante, os valores. Isso é necessário. Então, a sua história com certeza está inspirando outras pessoas, porque a gente passa por esses momentos na vida, né? Uma hora você está lá no auge, outra hora você dá a sua caída, mas o que importa, como você falou, a sua vida é muito maior do que foi a carreira, né? Então, isso é o mais importante de tudo isso. O que, que o índio diria pro índio hoje? Você aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Você. O que, Tá? que você, índio, diria pro índio que começou a sua carreira lá no começo? Hoje, se O que eu você... diria? Você pega o índio daquela época e fala assim, olha, vou te contar Vou te um- falar, vou- eu, por exemplo, assim, ele tá. Por exemplo, eu tinha 7 anos, né? Tinha 7 anos quando eu vendia verdura com meu avô. E não imaginava, né? Não imaginava onde eu ia chegar e tal. E muita gente também não imaginava. Aí depois teve essa, esse, esse momento no Nacional que eu joguei, que eu fui campeão, que teve algumas dificuldades também. Alguns obstáculos que eu tive também no Santos, que eu te falei, que eu fui, né, escoltado, vaiado. E também essa questão da seleção, que não cheguei. Eu ia falar pra ele assim, meu, pode ir, vai com tudo, vai que você dá conta, vai que você consegue. Porque eu acho que as palavras que a gente ouve, às vezes, quando tá num momento assim difícil, que elas, não sei, que elas possam ser como foi pra mim, que seja meu combustível. Então, Que você eu, diria pro índio daquela época, olha, eu tenha vivi, medo de não, nada. olha, eu vivi um momento tão difícil no Santos, uma época que a gente estava indo para a segunda divisão, que eu falava pros caras, não, a gente precisa jogar, a gente precisa acordar. Então, na minha vida, eu sou assim. Quando precisa, eu quero reagir, entendeu? Em todos os sentidos. E eu sinto daqui essa emoção que você tem, Índio, porque todo mundo passa por desafios, todo mundo, não tem, ó, quem tá aqui nos assistindo, nos Uhum. ouvindo, o pessoal aqui nos bastidores todos, todo mundo passa. Tem dias que você fala, e aí, como que vai ser, É né? verdade. É Mas daí verdade. tem que a gente olhar pra gente e falar assim, calma, isso vai passar. É, com certeza. Reage que dá tudo certo. Vem, mesmo que seja devagarinho, vamos, tá tudo certo. E você hoje tá trabalhando com o quê? Você volta a trabalhar com futebol, que você vai, pelo que você estava me contando, você é muito apaixonado pelo Santos. Então você fica aí só torcendo pro Santos contra o meu Corinthians. Então eu já sei que quando o Corinthians jogar pro Santos, ó, eu tenho um amigo, João, ó, essa é pra você, ó.
ele é santista. Sabe aquele rapaz? Uhum. Ele mora em apartamento. Sim. No apartamento anterior que ele morava, tinha a bandeira do Santos. A Sim. vizinha dele pegava, então o Santos ia jogar com o Palmeiras, ela colocava a bandeira do Palmeiras. Ia jogar com o São Paulo, ela colocava a bandeira do São Paulo, só pra cutucar ele. E ele é Nossa. assim. Então, o Corinthians perde, ele fica me mandando um monte de... E não é só com o Santos, qualquer time que o Corinthians perde, ele me manda É o Corinthians figurinha. contra todos os outros, né? Impressionante, né? Agora, quando o Santos perde, daí eu pego e mando as figurinhas pra ele também. Ah, é sua hora, né? É minha hora, então agora, Índio, quando o Santos perder, eu vou mandar a figurinha pra você também. Quem faz parte. Eu tô brincando com você. Você sabe que o meu padrinho também é santista. Eu tenho vários amigos santistas. Dizem que a torcida do Santos é pequena, mas não, eu conheço muita gente que torce por Santos. E agora eu conheci você Então, mais, você porque vai- o seu você vai- coração, ainda mais porque você já tá lá na Baixada, então... É, tô pertinho lá, tal, de vez em quando tô na vila. Então, ô Neymar, chamou o Índio pra trabalhar aí Tamo com na você, área, né? tamo pertinho lá. Olha lá. Então, hoje o que você tá no movimento? Você Olha, tá junto então. ainda com o futebol ou você tem outros negócios? É, assim, eu tô há 10 anos, estava há 10 anos trabalhando no serviço público. Eu trabalhei 3 anos na prefeitura de Barueri, projeto das escolinhas do esporte lá em Barueri, que é muito forte, né? Que eu morava em Pirituba. E depois eu trabalhei 7 anos de supervisor de esportes na subprefeitura de Perus. Ai, que Aproveitar e legal. mandar um abraço pros amigos lá de Perus, todo esse tempo que eu tive lá. E esse mês foi onde eu pedi a exoneração para me sair, porque agora eu tô morando no litoral, prefiro ficar mais perto da família, entendeu? E assim, mas a minha projeção profissional hoje é o mestrado e dar aula na faculdade. É Sim, mesmo? eu tenho a graduação, né, de educação física, pós-graduação, então eu tô com esse desejo no meu coração. Ah, que legal! E sucesso pra você. Eu vou ficar aqui na torcida porque, olha, imagina só, ter o privilégio de ter um professor aí, Quem atleta, vai sabe, ser né? muito bom mesmo. Ô, Índio, e se a sua história fosse um jogo? Qual foi o maior gol da sua vida? É. Se a minha história fosse um gol, Não, se a sua história fosse um jogo, um jogo, qual foi o maior gol da sua vida? o Hum, maior gol. Ah, você já até falou aqui, eu não, acho. eu sei. Olha lá nos bastidores, dá uma olhada Eu ali, acho ó. que esse gol é um privilégio, né? Eu acho que meu casamento com a Rosana, eu acho que foi assim um gol de placa na minha Olha. vida. E eu, Realmente ela é muito especial para mim, por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente superou, e por tudo que eu aprendi. E hoje o momento que ela está vivendo é muito especial para mim. maravilhoso. Muito bom. Bom, a gente falou aí da carreira, do que já aconteceu, a gente falou dos bastidores. Você aqui ficou falando, tirando sal, que adorava ganhar do Corinthians e tudo mais. Ah, Para a gente finalizar esse episódio, Índio, eu certo. sempre peço para o meu convidado compartilhar aquela mensagem final de tudo que a gente conversou aqui, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, para que toque no coração e fala: eu tenho vontade de ser jogador, eu tenho vontade de ser empresário, eu tenho vontade de ser é, arquiteto, engenheiro, enfim, qualquer coisa. Mas o que você diria para eles que estão nos assistindo de toda essa história que você viveu? Então, o que eu falaria é sobre essa frase de que a carreira de futebol ela é menor que a vida da pessoa. Então, sendo assim, que ele curta bastante, como eu curti, como eu desfrutei, mas que possa saber que depois do futebol ele tem uma vida inteira pela frente. Então, se prepare, não faça como eu, se planeje, não faça como eu e seja feliz, em nome de Jesus. Ah, maravilhoso, Índio. Mas sabe o que eu estava pensando aqui? Hum. Você disse que naquela época não tinha essa estrutura que hoje tem. Você não tinha um auxílio de um psicólogo, até de um orientador, Personal. né, para poder te ajudar. Se você tivesse tido isso, com certeza as coisas teriam sido diferentes. Você não concorda comigo? Poderia ser, né, Viviane? Mas assim, eu sou muito grato, assim, também estou muito feliz, eu curti muito, É. sabe, eu vivi um sonho, então eu não sei se ia fazer muita diferença pra mim, sabe? Porque pra mim era assim, eu acho que quanto mais a pessoa quanto mais ela trabalha com aquilo que ela gosta, menos ela vai chamar de trabalho. Isso.
Falei isso ontem. Então, pra mim, eu não trabalhei. Tem alguns amigos que jogou que eles falam assim, ó, a gente não jogava, nós não trabalhava. A gente se apresentava. Se divertia, né? É, a gente era uma curtição só, cada viagem, sabe? Cada encontro no vestiário, cada jogo. Meu, era muito, muito maravilhoso. E você Então, tem saudade disso, Índio? olha, eu vivi, assim, como se diz, eu vivi o máximo. Hoje eu ainda tenho alguns encontros com esses amigos. Olha, assim, a questão da torcida, eu tenho um pouco de saudade, entendeu? De fazer uma jogada e ver que a torcida no estádio levantou, falou, nossa, isso pra mim, às vezes quando eu vou no estádio hoje, eu sinto um pouco assim de saudade. Mas era muito legal, era muito. E você ainda joga umas peladinhas lá na praia? Ou os seus amigos? Você falou que de vez em quando tem os jogos dos Tem os veteranos? encontros dos veteranos, a gente faz aí alguns jogos festivos na cidade, a gente às vezes é lembrado, né? É, Graças a Deus. que bom. É muito legal. Mas hoje em dia ainda dá pra jogar. Ah, já não com aquela Porque você mesma ainda é volúpia. novo, Não, Índio. não com toda aquela volúpia. Eu tô com 58, Ah, já pelo tenho amor 60, de né? Deus. Não Oh, com mas todo, você mas tá assim, super novo, cara. mas assim, a bola ainda nos respeita, entendeu? Isso. Muito bom, Índio, muito bom. Bom, agora então deixa aqui os seus contatos, né? O seu Instagram para quem quiser te seguir, para quem quiser acompanhar aí o seu e ver o que vem aí pela frente. Ah, sim, eu vou deixar o contato, é só chamar lá no direct índio_lateral. No Instagram estamos lá. Muito bom, Índio. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui comigo no podcast, compartilhando a sua história, inspirando outras histórias. Tenho certeza que muita gente aqui vai relembrar do Índio daquela época, vai ser uma baita de uma diversão. E eu agradeço, então, primeiro a Rosana, que nos conectou, né? Opa! Mas, se não fosse a deusa querida, maravilhosa, eu não Um tinha abraço, chegado... um abraço, né, pra Deus e pro Guilherme, né? É, Porque eles que nos conectaram. Os meus amigos corintianos, você vê, né? Que o Corintianos, Corinthians né? faz história. eles aprontam com a gente e vai para os Estados Unidos, aquele casal, né? Maravilhosos eles. Um beijo, Guilherme, Deus. Maravilhoso. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui nos bastidores. O Tony, a Rosana, o Rian. Obrigada, Índio, mais uma vez. Muito prazer de conhecer você, conhecer a sua história. E, ó, posso falar um Vai Corinthians? Tudo bem, vai, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Obrigado você que esteve conosco até agora. Que você gostou desse episódio, eu sei. Então deixa seu like, comenta, compartilhe. Principalmente para todos os seus amigos aí que gostam de futebol. Vão adorar conhecer mais a história do Índio. Índio, obrigada mais uma vez. Valeu, Viviane. Muito rico estar aqui com você, especial. Foi muito legal. E, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.